Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ver sobre o profeta Sofonias. Então, Sofonias, ele foi um profeta que ele foi levantado, aproximadamente no ano 630 antes de Cristo. E Sofonias, ele foi usado por Deus ali já para chamar a atenção do povo, advertir o povo dos seus erros, da idolatria, do pecado, da iniquidade, né? Aonde ele, mais uma vez, um profeta usado por Deus aqui grandiosamente para chamar a atenção do povo naquela época, mas serve para nós hoje. E aqui eu quero ler com você Sofonias, no capítulo 1, a partir do versículo 2, diz assim: Tornarei a destruir tudo o que se sustenta sobre a face da terra, palavra profética do Senhor. Exterminarei tanto os seres humanos quanto os animais, destruirei as aves do céu e os peixes do mar e todos aqueles que causam tropeço e transgressão. Os ímpios serão apenas montões de destroços. Tudo isso farei quando eu ceifar o homem da face da terra. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Aniquilarei deste lugar o remanescente de Baal e os nomes dos ministros idólatras junto com os sacerdotes. Aqueles que vão para o alto dos terraços, a fim de adorar o grande exército de estrelas, e aqueles que se prostram jurando em nome de Yahvé, o Senhor, e também por Maloque, grande rei, os que deixam de seguir o Senhor e não buscam nem o consultam, cala-te, pois, diante de Yahvé Adonai Deus, porquanto o dia do Senhor está muito próximo, pois ele já preparou um sacrifício e consagrou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei, e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos os que seguem a tradição de pular da soleira da porta dos templos de seus ídolos e que enchem a casa de seus deuses com violência e engano. Aqui no versículo 14 diz assim: Eis que o grande dia de Yahvé, o Senhor, breve virá. Está bem próximo e vem depressa. Contudo, ouvi com atenção. O dia de Yahvé será muito amargo. Até os homens mais poderosos da terra tremerão e clamarão. Porquanto aquele dia será um dia de grande indignação, dia de tribulação e profunda angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de nuvens e trevas, dia em que o chofar trombeta irá gritar os alertas de guerra contra todas as cidades fortificadas e contra as torres altas. Então afligirei sobremaneira a humanidade. E os homens vaguearão sem nada enxergar, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó, e suas entranhas como esterco. E naquele dia, nem a sua prata, nem todo o ouro poderão livrá-los da ira de Yahvé. O fogo do zelo do Senhor consumirá o mundo inteiro, porquanto ele dará um fim repentino e inexorável a todos os que vivem sobre a face da terra. Sofonias capítulo 2, versículo 3 diz assim: Buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que andais conforme a sua palavra, buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejais poupados no dia da ira de Yahvé. Aqui em Sofonias capítulo 3, no versículo 1, diz assim: Ai da filha, cidade rebelde e imoral, obscena e opressora, não dá ouvidos à sabedoria, tampouco aceita qualquer correção, não confia em Yahvé o Senhor, nem se aproxima do seu Elohim Deus. Entre o próprio povo da nação, os seus líderes são leões violentos que rugem o tempo todo. Seus juízes são lobos vespertinos, que tudo devoram e nada deixam para o dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens ardilosos e traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o sagrado e violentam a Torá, lei.
No meio desta cidade está Yahvé, o Senhor, que é justo e jamais comete um ato maldoso. A cada manhã ele ministra o seu direito e retidão, a dia após dia, sem nunca falhar, mas o injusto não se envergonha nem se arrepende da sua injustiça. Eis que exterminarei nações, todas as suas fortalezas estão arrasadas. Deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão completamente arruinadas. Nenhuma só pessoa sobreviveu, ninguém. Então eu mesmo declarei a cidade: com certeza agora me dedicarás à tua reverente obediência, pois deste modo a destruição não chegaria à tua habitação, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. No entanto, eles ainda estavam ávidos por praticar todo tipo de maldade. Sendo assim, esperai por mim, adverte Yahvé, no dia em que eu me levantar para expressar meu testemunho de acusação, porquanto decidi juntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, todo o furor da minha indignação, e então o mundo todo será consumido pelo fogo do meu zelo e da minha ira. E assim haverei de purificar os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome de Yahvé e o sirvam espontaneamente e com o mesmo espírito. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão suas ofertas. Naquele dia, não mais sereis humilhados pelos seus muitos atos de rebelião, pois retirarei desta cidade os que se ufanaram da sua soberba. Nunca mais sereis arrogantes no meu santo monte, mas conservarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiaram em o nome do Senhor Yahvé. Portanto, o remanescente de Israel não praticará malignidades, nem injustiças, não faltará com a verdade, nem se encontrará nas bocas dessas pessoas qualquer engano ou falsidade. Eles se alimentarão e descansarão tranquilamente, sem que nada nem ninguém os perturbe. Canta, pois, alegremente, ó filha, cidade de Tizom, Sião, rejubilará. Ó Israel, vencer com Deus, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha, cidade de Jerusalém. Então, olha o que Deus disse aqui através de Sofonias, que o grande dia do Senhor estava perto. Aqui, ele foi usado por Deus já para anunciar, né, a vinda de Jesus, o remanescente. Então Deus aqui, ele está alertando o povo de que todos vão ser punidos no dia do juízo, no dia do Senhor. Ninguém vai passar impune, nem o ímpio, nem o justo, nem o injusto, ninguém vai passar. Todos vão se apresentar diante do tribunal do Senhor. Ele vai julgar. Hoje, Jesus é o nosso advogado. Ele intercede por nós diante de Deus. Mas vai chegar aqui no dia do Senhor que ele vai vir como nosso juiz. Então, ele vai colocar ali. É como se tivesse um telão lá no dia. E ali vai aparecer tudo o que nós fizemos. Vai aparecer ali, você fez isso, você não fez aquilo, você se omitiu disso, você se excusou daquilo, você não isso, tudo. Nós vamos prestar contas de absolutamente tudo. E como Sofonias falou aqui, a cidade rebelde. Hoje muitas pessoas ainda elas estão resistentes, rebeldes ao ouvir a voz do Senhor, ao ouvir a voz daqueles que estão pregando a palavra, a rejeitar o convite do Senhor. Quantas pessoas recebem um convite para ir num chá numa igreja, para ir ouvir uma palavra, para ir num estudo bíblico, para ir numa célula, mas ela rejeita. Só que no dia do Senhor, ela não vai ter desculpas. Ela não vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia. Deus, a palavra de Deus, ela é bem clara. Jesus vai voltar no dia em que o evangelho for pregado a toda criatura. E a palavra fala que
toda língua confessará e todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que só o Senhor é Deus. Aqui o povo estava vivendo na idolatria, na iniquidade, na maldade, no pecado, como nos dias de hoje. E Deus estava ali já usando sofonias, alertando para que eles se arrependessem, para que eles se voltassem para Ele. Você já analisou que todos os profetas, Deus ele usa chamando atenção, corrigindo, instruindo, dando instrução, dando a direção, volta, abandona, larga isso. Só que as pessoas não estão dando ouvidos. Os profetas hoje continuam falando. A palavra diz: crede nos meus profetas e prosperareis. Quando você ouve a palavra de Deus, quando alguém que está pregando a palavra, você ouve a palavra de Deus, você precisa crer na palavra que está sendo liberada, na palavra que está sendo pregada. Tudo que está escrito aqui é para nós nos analisarmos. Senhor, eu estou andando em retidão. Tem algo na minha vida que tem que ser removido. Tem alguma idolatria, tem algo que está errado, me mostra, eu quero me consertar. E Deus ele vai dando a oportunidade para que as pessoas abandonem as suas cadeias espirituais, para que as pessoas abandonem mágoa, abandonem rancor, para que as pessoas vivam o perdão, para que elas possam viver um milagre, para que elas possam viver o melhor aqui. Só que infelizmente tem muitas pessoas que não aceitam. E olha o que diz aqui, gente: buscai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que andais, conforme a sua palavra. Buscai a justiça e andai com humildade. Talvez sejais poupados. Então nós precisamos andar com humildade, com retidão. Aqui diz talvez. Sabe por que diz talvez? Porque às vezes tem pessoas que já dizem: eu tô salvo. Tem certeza que você está andando em humildade, em retidão, como realmente fala a palavra? Bem-aventurados serão os humildes. Humildade não tem a ver com a pessoa andar maltrapilha, andar mal vestida na rua, não. A humildade é caráter. É a pessoa ser humilde, é ela reconhecer a dependência dela de Deus, é ela reconhecer que ela não é nada sem Jesus, porque Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. A humildade dela é quando ela reconhece as suas falhas, quando ela reconhece as suas culpas, é quando ela chega para alguém e diz: me perdoa porque eu errei, eu fiz tal coisa, eu falei mal de você. Eu falei isso, eu disse aquilo, eu pensei isso. Aquele dia que você falou tal coisa eu não gostei, me perdoa. É nós sermos humildes, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer que nós somos seres humanos, que nós somos falhos e que nós precisamos nos consertar todos os dias. Todos os dias nós temos que chegar diante da cruz e pedir perdão. Dizer: Senhor, perdão pelos meus pecados, perdão pelos meus erros, perdão pela minha omissão, perdão porque hoje eu não orei, porque hoje eu não me consagrei, porque hoje eu não li a Bíblia, porque hoje eu orei, mal orei. Então nós precisamos, isso é ser humilde diante de Deus. É o exemplo de Davi. Quando Davi chegou diante do Senhor, lá no Salmo 51, ele disse: somente eu pequei contra o Senhor. Ele assumiu, ele foi humilde. E lá no Salmo 51, Davi disse o quê? Devolva-me a alegria da tua salvação, que não se afaste de mim o teu Espírito Santo. Ele não estava preocupado com o reino, com nada. Ele só estava preocupado naquele momento em restabelecer a aliança dele com Deus, em fazer um concerto, e é isso que Deus estava usando Sofonias aqui, para que o povo fizesse um concerto. Aqui Deus estava falando de exterminar o ser humano, como ele fez lá no dilúvio. Vai terminar, vai chegar um momento que vai terminar tudo.
E hoje, se a gente for olhar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, sinais que as pessoas estão, né, fechando os olhos, fazendo de conta que não estão vendo. Lê Mateus 24. Lá fala guerra, rumores de guerra, terremotos, maremotos, pai contra filho, filho contra pai, que o amor de muitos esfriaria. Lê Mateus 24 para você ver se a palavra não está se cumprindo. Os dias seriam abreviados, olha o dia como está. Nós já estamos no mês de setembro de 2025. Amanhã, quando a gente vê, já é 2026. Quando a gente piscar o olho, é 2027, se Jesus não tiver voltado até lá. O dia do Senhor se aproxima e nós precisamos nos consertar. Nós precisamos andar em retidão, voltar para o caminho, voltar para a presença, nos arrepender, abandonar o pecado, confessar, abandonar, pedir perdão, nos consertarmos com Deus e com as pessoas. Nós precisamos disso, porque a salvação é eterna, mas o inferno também é eterno. A pessoa que for para o inferno, ela vai ficar lá por toda a eternidade. Aquele que for para o céu vai cear eternamente com o Cordeiro. Mas e quem não for? E a pessoa que está negando? E aquela pessoa que não quer se arrepender? E aquelas pessoas que querem continuar no erro, apoiando coisas erradas? Eu já até me irrito, eu não quero nem assistir, às vezes, televisão, noticiários, porque quando a gente liga a TV, a gente vê tanta coisa. Pessoas compactuando com o erro, com lideranças que estão fazendo coisas erradas, praticando coisas ilícitas, idolatria, imoralidade, tudo. E as pessoas apoiando. Tá aqui. É o que esse profeta acabou de falar. As pessoas estão servindo a Baal, estão servindo a Moloque, estão servindo a Mamon, estão servindo os seus prazeres, os seus deleites. E Deus onde fica? A prioridade do Senhor fica onde? Não é só para esse povo. As coisas estão acontecendo. A palavra de Deus, ela é atual. Ela foi escrita 2000 anos atrás. Esse homem falou aqui 600 e poucos anos antes de Cristo nascer. Já estava anunciando o dia da tribulação. Já estava anunciando o dia do Senhor. O dia do remanescente. Que é a vinda de Jesus. E as pessoas ainda estão dormindo espiritualmente. A palavra diz, desperta tu que dormes. E infelizmente, tem gente que parece que ela não quer acordar. Ela não quer admitir que ela precisa se consertar. Tem pessoas que estão vivendo do passado, vivendo de mágoas, vivendo no ressentimento. Estão lá atrás. Elas não querem viver o hoje. E elas não estão preocupadas com o amanhã, com o futuro dela, como será. A salvação dela. Ela está sendo presa, cativa no passado, em coisas que já haviam passado. Mas ela acha, às vezes, que ela está curada. Hoje eu estava assistindo, ontem eu estava assistindo, né, um testemunho. A pastora Sandra estava falando, né, que aquele homem que havia abusado dela na infância, né, ele estava doente. E a filha dele era amiga dela. E aquele homem, ele estava doente e ele queria ver ela. E ela dizia, Senhor, mas eu já perdoei. E Deus disse para ela, então vai lá no mercado. Ela foi. Compra uma lata de sardinha. Ela disse que comprou a lata de sardinha, guardou na bolsa, foi pro trabalho. Quando ela chegou em casa, Deus disse para ela, agora você vai fazer aquela macarronada com essa sardinha. Ela disse que no momento que ela abriu aquela lata de sardinha, veio à memória dela aquilo que o homem fazia com ela. Depois ele deu uma lata de sardinha para ela. Aí ela disse, Senhor, eu preciso então. Eu achei que eu tinha perdoado ele, mas não. Aí a filha tornou a ligar para ela novamente. Sandra, meu pai quer falar com você. Ela disse, eu vou ir até o teu pai. Ela disse que quando ela chegou lá,
aquele homem começou a confessar o seu pecado para a família, contando que tinha abusado dela. E ela disse que tentava, né, deixar um pouco mais... Não, mas ele contou toda a verdade. Ela disse que depois os dois se abraçaram. Ele pediu perdão para ela liberou o perdão para ele. E ela disse que através do perdão que foi liberado, toda aquela família, depois de 2 meses, aquele homem partiu, ela fez o funeral. E ela diz que toda a família daquele homem veio para Cristo, porque por uma liberação de perdão. Às vezes a gente acha que já perdoou, a gente fica só no achismo. Mas será que perdoou? Às vezes a pessoa, ela tá ali ainda, ressentida, amargurada, mentindo para si mesma de que ela já está curada. Não, eu sou de Jesus, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, será? Porque quando você dá uma pescadinha lá no teu passado, o teu passado, ele tem que servir para que você testemunhe dele, para que você possa ganhar vidas para Jesus e dizer, eu superei tudo isso com a graça de Deus, eu sobrevivi. Se eu estou até aqui hoje foi porque o Senhor me sustentou. Então, através daquela liberação de perdão, uma família foi restaurada, uma família veio para Jesus. Então, nós precisamos nos colocar diante de Deus, com temor diante do Senhor. E é assim. Tem pessoas que estão desistindo de orar pela sua casa, de orar pela sua família. Eu assisti um testemunho onde um pastor, né, ele disse que ele tinha ido numa igreja porque ele queria ver uma anciã, que era uma mulher de fé, de oração. Só que estava muito frio e aquela senhora já tinha uma idade avançada, eu não me recordo se era 94 ou 98 anos. Então, como era frio, a família não levou ela no culto à noite. Mas avisou ele, mas a mãe está esperando o Senhor lá em casa, lá na casa dela. Aí o filho levou o pastor, depois do término do culto, para conhecer aquela irmã. E aquela senhora disse que ele disse, me colocaram sentado na cabeceira. Ela se sentou à minha esquerda, outra pessoa e os demais ficaram de pé. E ela foi conversando comigo. E ela me contou que um dia ela foi tomar uma sopa e de repente ela viu na frente dela um varão vestido com uma armadura, com roupa de guerra mesmo, de soldado. E disse, eu vim para te buscar. E ela disse, não. Eu não vou. Sabe por quê? Porque a minha casa ainda não serve ao Senhor, todos não. Os meus filhos ainda não estão na igreja, tem um assim que está desviado, o outro está desse jeito, aquela está assim. E eu vou ir quando for como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, já servimos ao Senhor. Ela diz que aquele homem saiu da frente dela. Passou um determinado tempo, ela disse que ouviu a voz dizendo, mulher, a tua oração, o teu pedido foi aceito. E ela disse para aquele pastor, hoje eu estou preparada. O dia que o Senhor quiser me levar, ela disse, eu estou pronta, porque hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Então é isso que está faltando, perseverança. Tem pessoas que não estão perseverando em buscar pela sua casa, em orar pela sua família. Tem pessoas que estão olhando para o vento, estão olhando para as adversidades, estão olhando para os problemas e estão sucumbindo. Mas você tem que olhar para Jesus. Se você tirar os olhos dele, você vai afundar. Você precisa olhar para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Buscai ao Senhor, vós todos os humildes da terra que andais conforme a sua palavra. Buscai a justiça, buscai a humildade. Buscar a justiça é andar em retidão, é andar na palavra, é não compactuar com coisas erradas. Porque Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado.
Eu não posso compactuar com o pecado da pessoa, mas eu amo ela, eu oro por ela, abençoo a vida dela, respeito as suas escolhas. Mas eu abençoo a vida dela, eu oro por ela, e se ela vem falar comigo, eu vou dizer, a palavra de Deus fala assim. Então eu preciso andar em retidão, em justiça, em humildade, reconhecer, eu não estou aqui para julgar ninguém. Não estou aqui para julgar ninguém, ninguém está aqui na posição de juiz, porque com a mesma medida que nós medirmos, vai ser medido para nós. Com a mesma maneira que a gente pesava, nós vamos ser pesados lá na balancinha também. Está escrito. Então ande em retidão, busque o Senhor, ande na presença, ande na palavra, guarde este ensinamento. Amanhã eu vou trazer outro profeta, aquilo que Deus usou ele para anunciar. E o que Deus está anunciando e o que Deus está falando conosco aqui através de Sofonias. Que você leia esse livro, ele tem apenas 3 capítulos. Faça essa leitura, medite nas escrituras, leia os livros sagrados da palavra de Deus. Olhe o que o Senhor está nos alertando, gente. É tempo de arrependimento. É tempo de lavar as vestes no sangue do Cordeiro. É tempo de abandonar as velhas práticas e voltar-se a buscar ao Senhor. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Pai, que ouvem esta palavra. Que essas pessoas sejam abençoadas, edificadas, transformadas, que elas lavem as vestes no sangue do Cordeiro, que busquem a tua presença, que andem em retidão, que andem em justiça, em humildade, Pai, que reconheçam as suas falhas, que confessem os seus pecados, que se arrependam, que abandonem, e que o Senhor, Pai, tenha infinita misericórdia de nós. Que a tua bondade, a tua graça nos alcancem todos os dias, Pai, e que a gente possa permanecer firmes e fiéis, Senhor. Que nós não venhamos ser confundidos e que o dia do Senhor se aproxima e que neste dia que a gente se apresentar diante do tribunal do Senhor, que a gente seja absolvido, que a gente vá para o céu. Que a nossa garantia, Pai, a garantia da nossa salvação é andar na justiça, na retidão e humildade de acordo com a tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando cada vida, Pai, que ouve esta palavra. Que o Senhor fale ao coração delas em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente no seu santo nome, em nome de Jesus.